Olá, Quilter! Nessa aula você vai aprender a fazer 3 lindos blocos apenas com pontos de referência. Ou seja, você vai fazer alguns pontinhos, algumas marcações no seu trabalho e vai fazer trabalhos incríveis, um quilt incrível como esse aqui. Esse trabalho ele pode ser um jogo americano, ele pode ser o tampo de uma bolsa, ele pode ser uma almofada, ou seja, uma nécessaire. Você pode fazer o que você quiser com esse tampo, mas você não vai ficar refém do acabamento, que é o quilting, né? Mesmo assim, aqui a gente pode fazer, aqui eu fiz uns blocos de patchwork, que são só a emenda dos quadrados, mas você pode usar esses blocos em várias peças diferentes. Esse daqui, no caso, a gente fez em quadrados, mas eu tenho certeza que você prestando bastante atenção na aula, você vai ser capaz de criar designs incríveis. Estou te dando esses 3 exemplos de blocos e ainda vou te dar um preenchimento. No final da aula você vai aprender a fazer um outro preenchimento diferente do labirinto, diferente do floral. Tenho certeza que você vai adorar. Como que vai ser a aula então? Primeiro vamos exercitar a mente, vamos fazer primeiro no papel para depois ir para a máquina, em cada um deles, combinado? Eu vou fazer no iPad para poder gravar a imagem e te mostrar de pertinho como que a gente faz cada desenho direitinho aqui, tá? Mas você pega um lápis e papel ou pega o seu telefone, faz os desenhos, imagina, pensa, que eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil para você fazer o quilt. Saiba que é mais fácil na máquina do que no papel, tá? E quilting, sim, pode ser tão fácil quanto costurar. Hoje é uma aula dessas, super fácil e que vai valorizar demais a peça. Então, agora tá aqui, olha. Eu tenho o meu quadrado, que é o bloco, e eu vou fazer algumas marcações. Eu vou primeiro fazer um X e depois eu vou fazer uma cruz. Então, você vê que eu dividi em 8 partes esse meu bloco, para conseguir fazer os pontos de referência e distribuir os desenhos, tá ok? Aqui, ó, qual os pontos que eu vou marcar? Imagina que aí no X, ó, nessa tira, eu divido em 3 partes e eu marco uma das partes lá em cima. É 1/3, lá no cantinho, tá vendo? Então, vou dividir isso daí e vou prestar atenção que eu vou fazer um meio arco saindo da base, ali do centro. Olha só. Por que da base? Veja que é da base do quadrado. Eu vou marcar aqui, ó, tá vendo? Essa base aí, ó, é isso aí. Então, a partir desse ponto, eu vou fazer um meio círculo até lá naquela pontinha que eu marquei. Faço um movimento de rotação e desço com outro meio círculo até a base, ó. Meio círculo, rotação, meio círculo. Tá vendo? E aí, eu vou fazer nos 4 cantos aí, ó, meio círculo, uma rotação, meio círculo. Muito bem, já tá ficando mais fácil aí, né? Ó lá, saio da base, meio círculo e finalizei os 4 movimentos do X. E agora eu vou fazer uma gota ali, ó. Tá vendo? Opa! Fazer uma gotinha. Que pode ser também vista como meio arco ali, né? Meio círculo, ó. Sempre saindo da base, ó, tá vendo? Que aí ela vai entrelaçar e vai fazer uma flor aí no centro. Vai ficar lindinho. Vou tirar as marcações para você ver como fica e a gente vai pra máquina para ver como que é na máquina, como que a gente vai fazer. Você vai ver que é mais fácil na máquina do que no papel. Então, agora eu já vim pro quilt, pro trabalho. Lembrando que eu preciso de uma margem pro acabamento da peça. Então, eu sempre deixo uma margenzinha ali e aqui também, né? Aqui dos 2 lados, aqui e aqui. E aí, eu vou fazer as marcações como eu fiz no ensaio, no bloco. Aqui, ó, vou fazer o X. E mais. Só essa marcação.
porque o movimento já está mentalizado, já foi treinado ali no papel, ou no iPad, ou no seu telefone, enfim. Importante você já vir com ele mentalizado. Aqui também, né? Que eu já vou fazer os... São 3 blocos que nós vamos fazer hoje aqui. Fáceis e lindos. Vou começar com o bloco do meio e para esse daqui eu vou marcar os 4 cantos do X. Começando no centro. Então, aí você vai ver qual que é mais fácil para você começar. Eu vou começar com esse movimento dos cantos primeiro, tá? Para não me confundir depois. Então, um arco até aqui, uma volta, outro arco até aqui. Viu como ficou fácil? Mais fácil que no papel, não é? Agora, de novo, ó, vou até ali na beiradinha. Um arco, rotação e o arco. E agora eu vou fazer só uma gotinha aqui, ó. E aí você escolhe se quer fazer mais gordinha, se você quer fazer mais magrinha. Lembrando que você tem os riscos, né, como ponto de referência, vai ficar todas mais ou menos do mesmo lugar, a mesma espessura. Olha só que graça que fica esse bloco. Vamos para o próximo. Então, esse também a gente dividiu aí, eu dividi em 4, depois no X, né, no mais e no X, e agora a gente vai fazer as marcações. Essas marcações vão ser todas aproximadamente do mesmo tamanho, formando praticamente um círculo, olha só. Então, eu vou colocar todas com essa distância, ó. Tá vendo? Então, nos cantos, a parte de fora vai ficar um pouquinho maior. Olha lá, ficou tudo marcadinho. E você já vai entender por quê. E agora, ao invés de começar no centro, o quilting, eu vou começar ali numa ponta, num desses cantinhos aí que eu marquei, numa dessas marcações. E vou fazer um movimento de rotação e vou dar um meio arco, que é praticamente um meio círculo, assim, um pulinho, ó. Então, ó, um movimento de rotação e dou um pulinho. Outro movimento de rotação e um pulinho. Observa que nos cantos, esse movimento de rotação vai um pouco além, ele fica um pouco mais longo, porque os cantos, né, é maior esse espaço aí. E quando eu chegar aqui no meu destino, ficou um fofo aqui no meio, pode ver, quando a gente quilta, fica um fofão aqui. Então, sem tirar a agulha ainda do tecido, sem precisar fazer acabamento, a partir dali, da onde eu parei, eu vou fazer outros movimentos de meio círculo, ó. Tá vendo? Mas esses mais fininhos, são mais estreitinhos, não são tão gordinhos. Se você fizer gordinho, dá certo? Dá certo também, só que aí ele vai ficar sobreposto. Então, faça o teste primeiro no papel e, ó lá, finalizou ali aonde a gente começou. Observa que o primeiro meio arco eu só fiz metade e depois eu fui e voltei para finalizar exatamente onde começou. Dá uma olhadinha aí, ó, para revisar. Então, esse eu vou querer que venha todos aqui no mesma marcação, vai ficar praticamente um círculo, tá vendo? Então, essa distância aqui, ela é menor do que essa daqui, e tá tudo bem.
Então, agora, meus movimentos aqui vão começar a partir daqui, ó. Então, ao invés de começar no centro, eu vou começar a minha beiradinha ali, meu. Vamos lá, movimento de rotação. Meio arco. Meio arco, movimento de rotação. Esse aqui mais gordinho, né? Mais comprido, mais alongado. E aí ficou esse fofucho aqui no meio. Então, vamos resolver esse fofucho como? Fazendo arcos magrinhos aqui, ó. Só que se eu sair daqui e for direto para lá, eu vou ter que arrematar para fazer os outros. Então, eu vou primeiro fazer todos eles, ó. Vou e volto com todos eles para depois finalizar aquele, ó. E agora finalizo com aquele ali, ó. Esse também ficou uma graça, fala a verdade. Agora, o nosso terceiro bloco. Então, observa que na marcação do X, eu vou dividir pelo meio. Então, no meio ali, eu faço uma marcaçãozinha. E esse daqui também, ó, meio arco, meio arco, meio arco e meio arco. Observa que não é um movimento de rotação, porque assim ele fica com uma pontinha lá no final. Ele não vai ficar redondinho lá no final, olha só, tá? Então, sempre esse movimento vai com os meio arcos. E ali no X e no mais, aí eu vou colocar aí um coração para ele ficar mais lindinho. E esse coração vou começar de baixo, ó. Então, faço ali tipo um ponto de interrogação de baixo para frente, de baixo para cima, nos 4 sinaizinhos de mais. Veja só. Começa de baixo, faz ali, depois faz o contrário. E ele vai ficar muito lindo esse bloco também. Vamos para a máquina e ver como vai ficar. E agora vamos pro último, então. Como que é esse? Esse aqui a gente vai marcar bem no meio do X. Tem que conferir também, tem que dar uma olhadinha lá. Então, eu vou começar do centro. Meio arco pra cá, meio arco pra cá, meio arco pra cá, meio arco pra cá. Então, ao invés de ser rotação, olha, tem uma pontinha lá nesse daqui, né? Meio arco, meio arco. Maravilha, já terminamos esse daqui. E agora a gente vem com o coração. Então, dá aquela curvadinha. Aquela curvadinha. Deixa eu enxergar aqui.
último, hein? Muito bem, olha só. Também ficou muito decorado. De qual que você gostou mais? Coloca aí já nos comentários qual que você gostou mais. Do 1, do 2 ou do 3. E aqui nessa parte estampada, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer um movimento, um preenchimento, a gente pode fazer o mesmo bloco, pode repetir, mas aqui não vai aparecer tanto. Então, vamos testar aqui esse novo preenchimento. O que que é? Ele vem de um movimento de rotação, ó, e ele vai na pontinha fazer um arabesco aí, um vai e volta. Na verdade, é só o movimento de rotação e vai e volta. E quando a gente não tiver saída, o que que a gente faz? A gente faz o tal do eco, que é o quê? É ir e voltar. Olha lá, tá vendo? Não tenho saída, vou e volto, faço linhas paralelas que ele funciona, que nem aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Fiz uma voltinha e segue em frente. Por que que eu tô começando aqui? Porque aqui já está preso, não tem perigo de embabadar para cá, e eu quero ir fazendo aqui, jogando toda a diferença para lá e quero vir para cá também. Então, vamos fazer esse movimento aqui, tá? Ali vai ser o arremate. Tá aparecendo, né? Então, ó, quando não tiver o que fazer, o que você vai fazer? Eco. Ó. Tá vendo? Tô me programando para vir pro último aqui, ó. Prontinho, ó. Em alguns minutinhos a gente já tem o trabalho todo quiltado. Então, olha só, tá lindo aqui, mas no verso é que você vê o preenchimento, né? Olha só que lindo. E os blocos. Gostou? Agora refilar, fazer uma linda peça com ele. Agora eu quero saber de você qual foi o desenho que você mais gostou. Deixa aqui no comentário. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui e se inscreve. Aqui embaixo tem inscrever-se, inscreve e clica no sininho do lado. O sininho do lado mostra que você vai receber as notificações, ou seja, o YouTube vai te avisar quando eu fizer um novo conteúdo. Tá tendo conteúdo novo, cada vez mais fácil e mais gostoso. Para você ver que quilting pode ser tão fácil quanto costurar e você pode fazer aí na sua própria máquina de costura. Eu te espero no próximo vídeo. Deixa seu like e deixa o comentário. Qual que você mais gostou? 1, 2 ou 3?